Vamos lá. Gravando. Vamos falar sobre giardia. Nosso grupo é Gabriel. O Gabriel vai falar sobre sinais e sintomas clínicos. Eu, Gustavo, que vai falar sobre epidemiologia e um pouco sobre o parasito. Larissa, que vai falar sobre tratamento e diagnóstico. Laura, que vai falar sobre fisiopatogenia. Núbia, ciclo de vida. E Stephanie, que vai falar sobre profilaxia e controle. Bom, o parasito. O parasito ele tem um ciclo monoxeno, que é um ciclo direto. Então, tipo, ele não tem um determinado hospedeiro. E ele apresenta duas formas evolutivas. A forma que faz a contaminação, que é em forma de cisto, que é a mais resistente ao meio ambiente, aguenta diversas temperaturas, tanto mais baixas quanto mais altas. E temos o trofozoito, que é a fase móvel dele. Ele apresenta flagelos, né, que ajudam na locomoção. Ele apresenta uma parte que consegue aderir melhor na mucosa intestinal e ele é menos resistente ao meio ambiente. Dos, dos hospedeiros temos o homem, gatos, gatos, cães, aves, é, mamíferos marinhos, vacas, ratos, entre outros, né? Bom, vou falar sobre epidemiologia. A giardíase é uma zoonose de baixa importância zoonótica, porque ela já não é obrigatória a notificação dela quando é diagnosticada. Ela é muito presente nos continentes da América Latina, África, Ásia e Oceania, por ser países que têm são países em desenvolvimento. A transmissão dela é pela via fecal-oral, que é a ingestão de cistos presentes em água e alimentos contaminados. E essa contaminação é mais frequente, assim dizemos, né, em áreas carentes, onde tem baixo saneamento básico, que é a forma errônea, né, de descartar os resíduos da casa, né, água do banheiro, entre outros, e vai parar no rio e contamina esse córrego. E uma baixa também educação sanitária. Quando, quando a pessoa não tem hábitos, né, de higiene, hábitos de limpeza, de lavar as mãos frequentemente depois de fazer certas coisas. Alguns locais que também são propensos à contaminação praias, parques, praças, que há uma presença grande de animais errantes, né, como cães e gatos, que favorecem a contaminação do meio ambiente por serem vetores, né, de diversas doenças que afetam ao homem e aos animais. Dentre elas, né, temos a giardia. A faixa etária que é mais acometida em humanos é de 0 a 6 anos, porque nessa faixa etária ainda não se formou o hábito de higiene, o hábito de lavar as mãos, de evitar colocar objetos na boca, né, que é muito comum nessa faixa etária, e também nos cães de 0 a 9 meses, que são cães que têm a imunidade menor, né, e então apresenta mais sinais clínicos, mais sintomas, então é mais propenso para ela. E um outro fator que também ajuda a contaminação é o hábito errôneo, né, dos tutores de não recolherem as fezes dos animais quando estão no passeando. O seu animal pode ser assintomático e mesmo assim transmitir essa doença, né, para animais que não têm essa doença ou que vão passear em alguns lugares. Bom, agora eu vou falar sobre o ciclo de vida da giardia, né?
E a infecção ela se inicia pela via oral, através da ingestão de água e alimentos contaminados pelo cisto. E no estômago, esses cistos, na presença de enzimas digestivas, como a proteases e também do pH ácido, esses cistos vão sofrer o desencistamento e também a transformação em trofozoítos. E chegando ao duodeno, esses trofozoítos se aderem às microvilosidades intestinais e se aderem às microvilosidades intestinais por meio do disco suctório, que é uma estrutura que auxilia nessa adesão. E, através da ação de enzimas biliares e glicídios, vão estimular a fisão binária, que é a multiplicação desses trofozoítos no duodeno. Assim, fazendo com que ocorra o encobrimento da mucosa intestinal e causando a síndrome da má absorção. E algum desses trofozoítos no intestino delgado vão se desassociarem da parede intestinal e vão parar lá na porção final do intestino delgado, o íleo. E lá, a condição alcalina, a falta de água e de nutrientes vão dificultar a sua sobrevivência. Assim, vai ocorrer novamente o encistamento desse trofozoíto. E, posteriormente, esses cistos contendo trofozoítos irão ser eliminados através das fezes do hospedeiro e chegar ao meio ambiente. E no próximo slide, a gente pode observar a presença de trofozoítos no intestino delgado. A maioria das infecções é assintomática e autolimitada, podendo haver a eliminação de cistos por longos períodos. Os sinais clínicos são diarreia, esteatorreia, borborigno e perda de peso. Quadros crônicos estão associados à desnutrição, que leva à má absorção de gorduras e vitaminas. Os indivíduos que nunca entraram em contato com o parasita antes podem apresentar diarreia aquosa, explosiva, com odor fétido e dor abdominal. Diarreia, náusea e vômito são sinais comuns. O sinal característico da doença é a esteatorreia. Os sinais clínicos são mais evidentes em cães jovens do que em cães adultos, pois geralmente nessa faixa etária, os animais manifestam a doença de forma sintomática, aumentando a contaminação do ambiente. Sintomas de giardíase aguda são diarreia, mal-estar, esteatorreia, cólicas abdominais, flatulência, náusea, vômito, febre, constipação e urticária. A giardíase crônica pode seguir a fase aguda ou pode se desenvolver na ausência. Os sintomas podem incluir fezes soltas, esteatorreia, perda de peso, má absorção, mal-estar, fadiga, cólicas abdominais, flatulência e depressão. Seus sintomas podem ser contínuos ou episódicos, persistindo por anos e o paciente não necessariamente desenvolve manifestações agudas. Caracterizando então a fisiopatogenia causada pelo parasito Giardia lamblia.
ressaltando o ciclo de vida citado pela Núbia. Os trofozoitos do intestino delgado, na parte proximal, eles se aderem à mucosa intestinal. E os trofozoitos que não conseguem se aderir na parte da mucosa intestinal no intestino delgado, eles avançam para o intestino grosso na forma infectante como cistos e são eliminados através das fezes para o meio ambiente. Ressaltando as principais fisiopatogenias causadas pela infecção. O intestino delgado, ele é o foco principal das anormalidades tanto estruturais quanto funcionais. Essas anormalidades, elas consistem em atrofia parcial, moderada das vilosidades ou atrofia subtotal velocitária. As vilosidades intestinais, elas são revestidas por um epitélio simples colunar com microvilosidades e células caniciformes. Essas anormalidades acometidas na mucosa intestinal vão causar a má absorção intestinal, delimitando a capacidade de absorção dos nutrientes, aumentando a profundidade da cripta, o encurtamento ou ruptura das microvilosidades, causando também, nas junções estreitas epiteliais intestinais, comprometimento. O epitélio que reveste internamente o intestino delgado, ele é especializado em absorver nutrientes e permitir que esses nutrientes passem da cavidade intestinal para a corrente sanguínea. Então, um paciente com quadro comprometido, ele vai ser delimitado a essa infecção, causando também a deficiência das enzimas do epitélio de borda e escova no intestino delgado, incluindo principalmente as disacaridases como a lactase. Essas deficiências enzimáticas epiteliais, elas contribuem provavelmente para os sintomas da doença da giardíase, sendo aguda ou crônica. Neste slide é demonstrado uma figura histológica pela micrografia de alta amplificação de uma biópsia da mucosa do intestino delgado no caráter pelo duodeno de um paciente comprometido pela doença. Dando continuidade às principais fisiopatogenias caracterizadas pela infecção, indivíduos com fibroses císticas ou deficiência de imunoglobulina, eles tendem a ter uma doença mais grave por conta da deficiência da IgA secretora e a imunidade mediada por células. Indivíduos com HIV positivo, eles vão ter um comprometimento na resposta imune contra o parasito. A giardíase crônica, ela pode se assemelhar a outros tipos de doença, pela má absorção, como a doença inflamatória intestinal. Estudos demonstram que a giardíase crônica pode afetar o crescimento e o desenvolvimento em crianças. Esse referencial bibliográfico citado no slide, eu procurei através de um artigo publicado. Ele demonstra caráter em crianças colombianas, que é um forte preditor à doença, que vão acometer o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Essas foram as principais fisiopatogenias encontradas pela doença. Diagnóstico. Bom, para um diagnóstico bem-sucedido, preconiza-se a avaliação sintomatológica do paciente. E entre elas pode-se destacar a diarreia persistente, dor abdominal, náuseas, vômitos, emagrecimento e entre outros sintomas já citados pelo Gabriel. Além disso, é crucial que seja feita uma boa anamnésia para obter informações em relação a viagens e locais frequentados, tendo em vista que uma pessoa que viajou para diversos lugares e frequentou locais endêmicos, ela está mais propensa à infecção. Bom, o diagnóstico ele deve ser feito com base a exames laboratoriais, e entre eles pode-se destacar a técnica de Fauci.
que também é chamada de centrifugoflutuação no sulfato de zinco. Esse teste é um teste coprológico, sendo ele o mais utilizado nas clínicas veterinárias, pelo fato de apresentar grande eficácia na identificação de cistos de giardia e por apresentar um baixo custo financeiro. Vale ressaltar que para a realização do mesmo é necessário que colete no mínimo 3 amostras fecais consecutivas ou em dias alternados, pelo fato dos cistos eles serem eliminados de forma intermitente. Também utiliza-se como forma de diagnóstico o exame direto de esfregaços fecais. Ele é um exame também de grande eficácia, onde ele avalia a presença de trofozoítos. E vale salientar que é necessário que as amostras elas estejam frescas, para assim obter um melhor resultado. Por fim, também tem outro diagnóstico, que é o teste sorológico de ELISA. Ele mostra-se bastante eficiente, porém, ele é de alto custo, o que dificulta um pouco a sua utilização. Aqui podemos ver a imagem microscópica com a presença de trofozoítos de giardias que foram encontrados nas fezes de um cão. O tratamento. Por se tratar de uma zoonose, é crucial que logo após o diagnóstico seja iniciado o tratamento. O tratamento ele pode ser feito com fármacos à base de nitroimidazol. Entre eles, destaca-se no grupo o metronidazol e o tinidazol, sendo o metronidazol o medicamento de maior eficácia e o mais utilizado nas clínicas veterinárias, pois ele impede a replicação e paralisa o DNA. Também usa-se fármacos à base de benzimidazole. Entre eles, pode-se destacar o albendazol e o fenbendazol. O fenbendazol é um fármaco extremamente seguro, podendo ser prescrito tanto para gestantes ou prenhes, como também para gatos. Já o albendazol é um medicamento que a sua utilização ela deve ser com cautela, pelo fato de ser potencialmente tóxica para a medula óssea. E, por fim, também pode-se utilizar a furazolidona, que é uma medicação que possui ação antibacteriana e antiparasitária. Ela também apresenta grande eficácia na medicina veterinária. Iniciando, então, com a principal medida de controle, que é o saneamento básico de qualidade, que ele vai permitir que aquela residência tenha o descarte correto dos seus dejetos, né, sem ter contato com humanos e muito menos com os animais. Seguido aí da higienização correta também, incluindo principalmente a higienização correta das mãos, né, após o uso do sanitário, a higienização correta das mãos antes de comer, antes de se alimentar, né, e também após a limpeza, né, da caixa de areia do seu animal ou ali do local onde ele urina e defeca, né, isso é muito importante, essa higienização. A higienização correta também dos alimentos antes da ingestão, né, do comedouro, do bebedouro, da caminha do seu animal, né, higienização correta, e também cuidados ao passear com o seu animal. Quando estiver na rua, tomar muito cuidado para ele não ter contato com fezes de nenhum outro animal, ou dejetos, ou secreção. De onde eu tirei secreção? Ou dejetos. Tomar cuidado para o seu animal não ter contato com nenhum tipo de dejeto de outro animal que pode estar infectado. E, ao chegar em casa, limpar a pata do seu animal, higienizar a patinha dele corretamente, também os seus pés e os seus sapatos, para não estar contaminando ali o ambiente onde seu animal vive, onde você vive, correndo o risco de se contaminar e também contaminar o seu animal. Agora, falando sobre profilaxia, a vacina é um dos principais métodos usados, que o seu nome popular é Jardiavax,
né, recomendada a partir de 7 semanas de vida para gatos e a partir de 8 semanas de vida para cachorros. E falando um pouco sobre incidência, foi retratado aqui no nosso trabalho, cerca de 72% de cães de rua são acometidos, né, com a giardíase. Já cães domésticos são apenas 5%. Então, a gente consegue observar que animais que vivem, por exemplo, em ONGs ou em abrigos, e em situações de rua, eles são mais propensos a adquirir, né, a giardíase. E animais que têm a sua higienização correta, a sua prevenção, eles são menos propensos a isso. Mas isso também não tira a... O que eu ia falar? Enfim. É isso, nosso trabalho acaba por aqui. Finalizamos, obrigada. Eu ia falar de gatos, mas eu não vou falar, não.